Samuel, no capítulo 11, no primeiro versículo. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Para ajudar, o livro de 2 Samuel dá depois do 1 Samuel. Aí fica fácil, né? Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. 2 Samuel 11, no primeiro versículo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem às guerras, enviou Davi e a Joabe e a seus servos com ele a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real. Viu ele do terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou a trazer. E deitando-se com ela, e ela já tinha se purificado da sua imundície, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia Urias o Heteu. E a Joabe enviou a Urias a Davi. Até aqui, vamos orar. Senhor, te agradeço por mais um dia estar em tua casa. Te agradeço pela tua presença, te agradeço pela tua palavra. Agora nós queremos, Senhor, nós precisamos da tua palavra, Senhor, em nossos corações. Vem, Senhor, e fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Vem e toma o teu lugar, tome o controle de tudo que for feito, tudo que for falado. Vem, Senhor, e toma, Senhor, o teu lugar, porque és tu, Senhor, que tem as palavras de vida eterna, Senhor. Tu és aquele que pode trazer essa palavra para os nossos corações. Então revela essa palavra a nós, Pai. Que teu Espírito Santo venha nos convencer, venha nos revelar. É isso que precisamos, é isso que queremos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui é um texto da vida de Davi que é até difícil entender. Como um homem tão bom como Davi acaba entrando numa dessa. E a gente tem que entender que Davi era um homem bom, porque quando Deus ele vai falar com Israel, com uma nação, ele fala assim: olha, nação, eu achei em Davi um homem que é igual ao meu coração. E quando Jesus também estava nessa terra, ele atendia por Jesus, filho de Davi. Então olha o nível que era a vida de Davi. E quando a gente olha toda essa história, é difícil entender. Como pode alguém tão bom, alguém que está tão correto, acabar numa dessa? De pegar a mulher do próximo, de arquitetar a morte desse marido, tentar acobertar. E a gente olha assim: como pode um homem tão bom, que fez tantas coisas, acabar assim? A questão é essa, que por mais bom que eu possa ser nesse mundo, por mais bom que eu possa fazer, eu posso fazer obras sociais, fazer muitas coisas, se eu não estiver firmado no propósito do Senhor,
uma hora eu vou acabar perdendo o controle. Então eu preciso entender a palavra do Senhor em todos os momentos. Porque eu posso fazer muitas obras, eu posso ser considerado a pessoa mais boazinha de Porto Feliz, a melhor pessoa da minha rua, a melhor pessoa do meu bairro, mas no dia que eu me perder da palavra do Senhor, eu vou entrar como Davi, e o meu ato vai ser não da pessoa boazinha, legal, vai ser da pior pessoa do mundo. Porque quando a gente lê essa história, a gente pensa de um sujeito mau. Como pode alguém fazer isso? Sabe quando você vê aquela notícia na TV que te revolta? Causa uma revolta dentro de você, e você fala, como pode alguém fazer isso? É o que Davi fez. E a gente entende por que chega nesse estágio. Não é porque alguém é bom ou é mau, é porque a pessoa está fora da palavra do Senhor. O Julien, ele leu no começo sobre o Salmos 1, e no Salmos 1 ele tem uma lição que a gente tem que entender, que existe lá uma árvore que dá o seu fruto na estação própria, e também tem um moinho que fica espalhando lá, que o vento espalha, que não serve para nada. Então, para eu conseguir dar o bom fruto do Senhor, eu preciso entender a minha estação, eu preciso entender onde eu estou em Deus. Davi, se você ler o primeiro versículo comigo, ele vai falar assim: e aconteceu no tempo em que os reis saem às guerras. No tempo em que era para Davi estar guerreando, aonde ele estava no tempo que era para ele estar guerreando, ele estava no terraço. Então, quando eu me desconecto daquilo que o Senhor tem me preparado, eu acabo indo para caminhos que eu não consigo nem imaginar que eu seria capaz de viver, que eu seria capaz de fazer. Não tenho certeza, se voltasse o tempo e falasse para Davi, ele, nunca que eu ia poder fazer, nunca que eu vou entrar numa dessa, nunca em 1 milhão de anos eu ia fazer isso. Mas quando eu me desconecto do tempo do Senhor, eu fico por mim mesmo. E fala que o coração do homem, ele é enganoso, e de lá vem coisas ruins. Mas o Senhor, ele veio para nos reajustar e nos colocar de volta nesse tempo. No tempo que ele fala do Salmos 1, é um tempo que ele te coloca perto de uma água, e essa água traz renovo em nossas vidas, e os frutos sim vão começar a nascer, e esses frutos, como foi dito no começo, ele começa ali a alimentar o ambiente, toda a sua volta. Mas a questão é, eu preciso entrar nesse tempo do Senhor. Então é o momento de a gente olhar e falar, Senhor, eu quero entender o tempo em que eu estou vivendo. Porque para sair do tempo do Senhor é fácil. Porque Deus, ele vive na eternidade. E a eternidade é um pouco difícil muitas vezes de entender, porque a eternidade é algo que não tem começo e nem fim. Então Deus, ele está me vendo nascer e está me vendo no dia de hoje. Ele está vendo Adão e está vendo hoje, está vendo amanhã, porque esse é o tempo de Deus. Mas nós temos nosso tempo cronológico, o nosso tempo, o presente. Então eu preciso pegar esse tempo presente e entender qual é o tempo que Deus tem para mim. Davi, ele se perdeu no meio do caminho, e aí eu pergunto, onde que Davi se perdeu? Porque para me achar, eu preciso voltar para o lugar que eu me perdi. Para achar onde Davi se perdeu, ele teve que voltar e entender aonde ele se perdeu. E começa nesse primeiro versículo que está a chave. Todo mundo sai para a guerra, todo mundo vai lutar, todo mundo vai arriscar a própria vida, e ele fica no palácio. Quando eu perco um espírito voluntário, um coração voluntário, eu começo a perder a minha base. Você vê que no Salmo 51, que é o Salmo que Davi escreve, se arrependido, pedindo perdão a Deus, você vê que ele fala assim, Senhor, volta a me dar um coração, um espírito voluntário, um espírito reto.
E a gente tem que entender que quando a gente perde esse espírito voluntário, esse coração, é aí que a gente perde os valores. Eu vou dar um exemplo. Você já viu um casal que namorou muitos anos e deu certo, vivia, aí depois que casa não dá certo? Quantos exemplos a gente tem? Aí a gente fica olhando, namorou não sei quantos anos, casou, não aguentou nem um ano. O que aconteceu? É porque muitas vezes no namoro existe esse espírito voluntário de um atrasou, mas é namoro, sabe aquele negócio de você, vamos esperar, não preciso brigar. Aconteceu alguma coisa, eu relevo, eu aguento. Sabe aquele espírito de tá dando, atrasou, não fez, mas eu aguento, eu fico quieto, eu não falo nada. Aí depois que eu caso, eu perco esse espírito voluntário, e aí eu não tenho a mesma paciência, o mesmo amor, sabe, o mesmo zelo, e a paciência, o meu limite que eu tinha ali no namoro atrás, de um atraso, agora eu não tenho mais. A cobrança vem mais cedo. E aí eu estou perdendo o meu espírito voluntário. E quando eu perco isso, eu acabo me perdendo. A gente sempre aprendeu em dar ao Senhor tudo de nós. Mas quando eu vou perdendo esse espírito voluntário, eu começo a colocar preço. A gente olha alguns casos, fala, como que pode acontecer isso no Evangelho? Já viu aqueles casos e fala, não, esse Evangelho está errado. Isso está errado, como pode alguém fazer isso? Como pode alguém fazer desse jeito? Mas não chega no extremo, é porque alguém foi perdendo o espírito voluntário. Aí eu começo a colocar preço. Aí eu vou para a igreja hoje tem uma reunião. Aí eu estou com aquele espírito voluntário, aquele coração, sabe, dedicado. Eu falo assim, pode ser chovendo, pode ser no sol, pode ser na segunda, na terça, no domingo, eu tenho amor, sabe, não sei se você já teve a experiência de vir direto de um trabalho, de vir direto com a roupa do serviço. Quantas vezes, eu lembro, eu descia de tudo com o ônibus com meu pai, e minha mãe ia buscar, a gente passava em casa, trocava de camisa, vinha para a igreja, um espírito voluntário, sabe, eu amo isso, a presença do Senhor, eu amo a casa do Senhor. Mas muitas vezes eu vou perdendo isso, e eu vou colocando o preço, falar, mas está tão em cima da hora, sabe, eu estou tão cansado, o preço vai aumentando, daí a gente olha e fala, como pode alguém pregar e cobrar, mas eu estou vendendo muito mais barato, por um tempo, na casa do Senhor. E isso envolve todas as coisas. Eu estou dando alguns exemplos de um casal, de uma igreja. Aí eu falo assim, vamos orar na mesa do Senhor, mas eu estou muito atrasado, eu não consigo mais orar na refeição, eu estou perdendo o meu espírito voluntário. Aí eu vou buscar ao Senhor, eu tenho um propósito de orar todas as manhãs, eu tenho um propósito de ler a Bíblia todos os dias, mas a correria vai tirando isso de mim, eu vou perdendo esse espírito voluntário. Davi, ele tinha um coração enorme, um coração bom, e eu provo isso para você na história de Davi na Bíblia, quando ele era um moleque, que cuidava de ovelha, ficando lá no meio do mato. O trabalho dele era cuidar de ovelhas. O que é? Pegar a ovelha, levar para beber água, comer, alimentar a ovelha e levar para dormir. Mas ele tinha um coração tão voluntário, que quando vinha um leão, um urso, ele falava, eu dou minha vida por esse trabalho. Ele dava tudo de si, ele falava assim, meu coração é tão grande, que por esse trabalho eu dou minha vida, eu arrisco a minha vida. Quando apareceu o gigante Golias, ele não sabia se ele ia ganhar ou não, Deus não falou para ele, não teve uma revelação. Ele olhou e falou assim, quem é esse que fala contra o exército? Eu vou lutar pelos meus irmãos, eu vou lutar por esse exército, eu vou lutar por esse rei, eu vou lutar por essa nação. Um coração voluntário. Mas aqui você vê como é diferente. Não começou com ele olhando a moça, começou com ele perdendo aquilo que ele tinha de mais valor, que era esse coração voluntário, esse coração que amava. Davi olhou a guerra, era tempo de guerra, ele fala, vai vocês guerrear,
eu vou ficar dormindo, eu vou ficar no meu palácio, eu vou ficar aqui. E fala que ele se deitou, a turma guerreando, ele se levanta, começa a andar pelo palácio, e aí ele vê. E aí eu acho na minha vida que está nesse ponto o problema. Eu acho que minha vida não está dando certo por causa desse ponto da Betseba. Mas muitas vezes eu tenho que voltar a entender que o grande problema é que eu perdi esse coração que o Senhor me deu, esse espírito voluntário, esse amor pela obra do Senhor. Hoje é uma noite de falar assim: Senhor, eu quero voltar nesse tempo, eu quero voltar a ter esse coração de amor, Senhor, pela Tua obra. Eu quero voltar a ter esse amor pela minha família. Eu quero voltar, Senhor, a dar o meu melhor para o meu trabalho. Eu quero dar o melhor de mim, Senhor, em tudo, Senhor, porque eu quero ter esse espírito voluntário, esse coração de amor à Tua obra, Senhor amado. Mas a gente sabe da história. Davi, ele vai se envolver com essa mulher casada, vai preparar uma armadilha para o seu marido. O marido dessa mulher vai morrer, e vai vir um profeta e vai vir falar com ele. E esse profeta fala com ele, revela todo o seu pecado. E eu queria ler com vocês no capítulo 12, no versículo 1, vai dizer assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia na cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seus braços e tinha como filha. E vindo um homem rico, um viajante, deixou esse de tomar as suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se assentou de grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará daro quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Isso quebra qualquer um, porque muitas vezes a gente tem uma lanterna na vida, nas nossas vidas, que a gente fica analisando todo mundo. Mas ali a palavra, o Senhor enviou o profeta Natã, que tirou essa lanterna que ele estava analisando esse homem dessa história, e deu um espelho para Davi. E Davi agora não olhava mais a vida de um homem, de uma história, ele olhou a sua face. E a face de Davi representava tudo aquilo que ele mais condenava, que era a injustiça. Olha só que ponto chega quando perdemos esse coração voluntário. Aquilo que Davi mais aborrecia era o que ele tinha se tornado. E parece até cruel o que ali o Senhor fez de mandar Natã contar essa história, mas isso é a misericórdia do Senhor. Parece loucura, mas a misericórdia do Senhor mandou ali Natã para falar com Davi, porque o Senhor não queria que Davi ficasse naquela vida, naquele estágio, naquela estação. Deus queria trazer de volta Davi a um coração voluntário. Deus queria trazer Davi de volta quem realmente Davi era. Deus quer nos trazer de volta, mesmo que o processo às vezes seja um pouco dolorido, porque eu tenho certeza que nesse momento que caiu a ficha na cabeça de Davi, de pensar a pior história, o que eu mais rejeito, o que mais aborreço sou eu, isso doeu muito no coração de Davi. Mas a palavra de Deus veio no versículo 13 do capítulo 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi:
também o Senhor traspassou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto esse feito desse lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Olha o peso sobre a vida de Davi. Ele estava lidando com o peso de uma culpa, de um pecado. Agora Davi está vendo a ação dele sendo refletida na criança que não tinha nada a ver, que tinha nascido daquele relacionamento. Isso é um peso que nenhum ser humano consegue carregar. Davi, ele sente esse peso de culpa, e tem essa palavra, e ele vai se ajoelhar, e vai orar, e vai deixar de comer, ele vai jejuar, ele vai pedir perdão a Deus, ele vai ficar ali num estágio que só quem viveu sabe, de arrependimento aos pés do Senhor. Ele não faz mais nada, a não ser orar pedindo perdão ao Senhor pela vida daquela criança, porque ele entendeu o tempo do Senhor. É isso que eu quero falar. Quando era o tempo de guerra, ele não entendeu e ficou no palácio. Agora o tempo de Davi é o tempo que ele tem que se arrepender, e ele começa a orar, a pedir perdão. Senhor, eu acredito, não sei, que ele talvez tenha orado: Senhor, leva a minha vida, mas poupa da criança, talvez. E ele fica orando, pedindo perdão, Senhor. E as pessoas vendo que Davi, por muito tempo, ele não comia, não dormia, não bebia água, começaram a se preocupar e queriam levantar Davi. Mas Davi, ele falou: não, eu vou continuar aqui, porque é o tempo de eu me arrepender. Entende quando a pessoa entende o tempo do Senhor? Alguém queria: não, come um pão, bebe uma água, vai dormir um pouco. Ele: não, meu tempo é agora de orar ao Senhor, buscar ao Senhor. E ele ficava lá naquele canto, orando, chorando, até o momento que ele orando, chorando, ele vê 2, 3 ali conversando, e ele entende: a criança veio a falecer, porque eles viam ali conversando, porque as pessoas começaram a conversar: a criança morreu. Se o rei já está nesse estágio, com a criança viva, imagine dar essa notícia para o rei. Ele não vai aguentar. Davi vê aqueles 3, 4 pessoas ali cochichando, e ele entende e pergunta: a criança morreu? Sim, a criança veio a falecer. E aí que eu quero mostrar para vocês que é maravilhoso. Porque quando Deus trabalha em nossos corações, Ele trabalha para nos curar, não para nos acusar. Davi, ele se levanta, toma um banho, se unge, passa um bom perfume, veste uma roupa de rei e senta na mesa para comer. E aí as mesmas pessoas que estavam querendo levantar ele, queria agora colocar ele de joelhos chorando. As mesmas pessoas, e porque não dá para entender. Mas quem está no tempo do Senhor consegue viver o melhor dessa terra, mesmo em tempos malucos, em tempos doloridos. As pessoas falam: Davi, eu não estou entendendo, enquanto a criança vivia, você chorava. Agora que a criança morreu, você está comendo. Vai lá chorar agora que é tempo de chorar. Ele falou: não, a palavra é essa. Eu já fui perdoado. Foi essa a palavra. Pequei contra o Senhor. Diz Natan ao Senhor: também o Senhor transpassou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado. Podia Davi muito bem, com o peso da culpa, daquele erro, viver um remorso para o resto da vida. Viver um remorso que nenhum ser humano ia aguentar. Ele ia entrar no estágio de uma depressão, de uma angústia, e ele ia morrer se ele vivesse pela culpa do erro. Mas ele entendeu: o estágio da lamentação, do choro, acabou na minha vida. Agora eu vou viver o estágio de viver o perdão de Deus na minha vida e continuar. Isso é entender os tempos do Senhor. Eu sei que no nosso passado pode ter coisas que ainda alguém fala assim: viu, ajoelha aí e fique de luto, ajoelha aí e fique chorando porque aconteceu. Mas a palavra de Davi é:
eu já fui perdoado, eu já fui restaurado pelo Senhor. Entender os tempos do Senhor é isso. Davi teve o tempo que ele ficou de jejum, com cinza, chorando. Mas hoje era o tempo dele se levantar, sentar numa mesa e se comer como o rei, porque o Senhor tinha perdoado a vida dele. O Senhor tem um novo tempo para nós. A gente não pode ficar paralisado no tempo da dor. Dor existe, consequência de erro existe. Eu não estou negando isso. Existiu o tempo na vida de luto, na vida de Davi. Mas o Senhor quer nos levantar, quer nos dar outro tempo, um novo tempo na nossa vida, um tempo de perdão, um tempo de restauração, um tempo onde todo mundo está apontando o dedo, mas você fala, o tempo do Senhor é de perdão na minha vida, não é de acusação. Se o Senhor me perdoa, quem vos condenará? Se é o Senhor que o justifica, é o Senhor que nos justificou, é o Senhor que nos purificou, que nos lavou. A minha fé está firmada nisso, é na palavra do Senhor. E ele falou, eu estou perdoado. E por isso ele ora no Salmo 51. Se você puder, estude esses salmos essa semana. Ele fala, Senhor, volta a dar esse coração voluntário, volta a dar esse coração de amor a Ti, Senhor, porque eu quero viver esse tempo, essa estação contigo, Senhor. Eu não quero me perder de Ti. Que a gente possa ter esse coração de amor novamente. Sabe, que o Senhor possa reavivar os nossos corações. Que a gente tenha esse mesmo ânimo, essa mesma força, esse mesmo fogo de falar, eu amo Deus, eu amo minha família, eu amo meu trabalho, mas meu trabalho é difícil, mas eu amo porque é esse que o Senhor preparou. Eu vou ser fiel nesse, porque se o Senhor quiser Ele me dá outro, me dá um outro melhor, mas eu vou ir aonde eu estiver, o tempo que eu estiver, eu vou fazer o meu melhor ao Senhor, porque eu tenho um espírito voluntário em minha vida. Deus não quer deixar você estacionado no tempo de luto. Ele quer você sentado à mesa no tempo dos reis. É isso que o Senhor, no tempo, porque você vai ler essa história, depois que ele se levantou, ele volta para a mesma guerra e derrota os inimigos. A mesma guerra. Ele estava voltando, ele estava voltando ao estágio do Senhor. É isso que precisamos, voltar no tempo do Senhor. Amém.